O reino animal é dividido em várias classes. Dentre essas classes encontramos os animais vertebrados. E os animais vertebrados são característicos por apresentarem estruturas bem complexas. Esses animais também têm suas subdivisões. Uma delas é a subdivisão dos animais fossórios. Os animais fossórios são animais que apresentam características de adaptação para a escavação do solo, do substrato. Dentre esses animais, existem os animais que vivem sob o solo, embaixo da terra, e existem os animais que vivem sobre o solo, podendo ser animais aquáticos e aéreos também. Bom, nós já vimos que os animais fossórios, eles têm adaptações para a escavação. Mas quais são as vantagens de se ter mecanismos de escavação em seu corpo? Uma das vantagens de se ter essas adaptações é a questão dos microhabitats. Em relação a animais que procuram abrigo embaixo do solo, por exemplo, animais de deserto, eles vivem mais, alguns animais têm adaptações para a escavação e vivem mais embaixo do solo por conta da umidade. Existem também a questão da vantagem de obter alimento abaixo do solo, e também alguns predadores, eles também têm mecanismos de adaptação para a escavação, porque a maioria das suas presas vivem embaixo do solo. Então, também existe a questão da vantagem do armazenamento dos seus alimentos. Os animais, animais que têm essas adaptações, eles podem armazenar o seu alimento embaixo do solo, longe de outros animais. A questão também da reprodução. Alguns animais, eles podem colocar sua prole, né, colocar os seus ovos, seus filhotes embaixo da terra, longe dos olhos de predadores, né, longe da presença de predadores. Então, a escavação ela também vai ter essa vantagem. E também existe a questão de se esconder, né? Também tem a questão dos animais, eles terem essas adaptações, na maioria das vezes as presas, de poder procurar abrigo embaixo do solo, né? Então, as vantagens da escavação são várias, né? Elas se dividem nesses vários aspectos. Vertebrados fossórios. Dentre os vertebrados fossórios, temos os agnatas e outros peixes. Os cefalaspídeos, por exemplo, possuem corpo achatado e olhos dorsais. Talvez algum deles escave em busca de abrigo ou alimento. Temos também os linguados, que possuem uma coloração castanho escura na parte superior e branca na inferior, o que favorece o mimetismo em relação ao fundo de seu habitat para a proteção contra seus predadores. As arralhas, que assim como os linguados são achatadas e são comumente encontradas no fundo do mar, essa característica pode estar relacionada ao fato do fundo do mar ser o seu ambiente de proteção. Entre os peixes ósseos estão alguns bagres e diversos enguias com hábitos fossorial mais desenvolvidos. Os peixes ciclídeos e os cetrarquídeos escavam para a reprodução e os dipnóicos constroem tocas verticais na lama para aguardar a passagem de épocas secas. Anfíbios. Alguns anfíbios também são escavadores, como por exemplo as cecílias, que são conhecidas como cobra cega. São escavadoras constantes e modificadas, possuem adaptações como perda dos membros, uma forma alongada serpentiforme, uma cabeça achatada e músculos fortes para levantar e girar a cabeça contra o substrato para criar uma toca. Por outro lado, temos também a salamandra estrupeira, que possui membros e cabeças robustas com as quais cavam e se locomovem pelo solo. Temos ainda os anuros, que algumas espécies cavam na lama e outras cavam o solo com membros pelvinos ou mais raramente peitoral e cabeça. Répteis. Muitas serpentes são fossoriais. Cobras de duas cabeças e largatos ápodes adotaram hábitos similares e estruturas convergentes que possibilitam a escavação. Outros tipos de largato também escavam e se escondem, como é o exemplo do largato tatuara. Por outro lado, as tartarugas, também um exemplo básico de escavadores, enterram seus ovos com seus membros pelvinos, mais especificadamente como as pás. Monotremados e marsupiais. Aqui temos escavadores poderosos. O Ecdna ornitorrinco utiliza suas garras expostas, dobrando a membrana interdigitais para cavar. A toupeira marsupial
Encontra-se entre os mais bem adaptados entre os mamíferos subterrâneos, sendo assim bons exemplos de escavadores. Insetívoros. Aproximadamente uma dúzia da família Taupidae é composta por seres extremamente eficientes. São capazes de se deslocar rapidamente sobre superfícies, em especial em solos úmidos. Entre os escavadores mais especializados se encontram as toupeiras, que raspam o solo utilizando garras poderosas. Edentados, pangolins e carnívoros. Tatus e pangolins são ótimos escavadores raspadores muito poderosos. Por outro lado, tamanduás não escavam, porém, rompem ninhos de cupins e o solo para capturar insetos. Alguns canídeos cavam tocas para guardar alimentos, embora suas adaptações para escavação sejam poucas desenvolvidas. Coelhos e roedores. Os coelhos são escavadores moderadamente eficientes. A ordem rodentia é a que mais apresenta escavadores. O castor da montanha, por exemplo, escava nas margens do rio. Os esquilos terrestres, as marmotas, os cães de pradaria são escavadores muito ativos. Alguns desses animais constroem sistemas extensos de galerias em solos duros. Os ratos cangurus e os gerbos são ricocheteadores, embora são capazes de escavar abrigos diurnos em solos arenosos. Muito bem, diversos modos de escavação. A escavação ela pode ser dividida em vários modos, em vários estilos. Um desses é a escavação por recobrimento. Esse tipo de escavação é uma escavação superficial do solo, do substrato, que é dada principalmente por peixes. Peixes são os que mais utilizam, alguns peixes são os que mais utilizam esse estilo de escavação, geralmente para capturar sua presa. Eles se recobrem com a areia e aí quando a presa vem, eles vão e capturam, né, a presa. Também existe outro tipo de escavação, que é a questão da escavação a escavação subterrânea. O que é isso? É a escavação que acontece sob o solo. É a escavação de animais que têm adaptações para se locomover sob o solo, embaixo da terra, né? Algumas espécies de lagartos, algumas enguias, elas vão ter essas adaptações. Também existe a escavação por raspagem flexionada. O que é isso? São animais que têm adaptações para raspar a terra. Eles utilizam as patas, geralmente, para que possam tirar os detritos da sua frente e assim possam se locomover embaixo do solo. Também existem a escavação de dentes em cinzel. Essa escavação é utilizada muito por roedores. Roedores usam seus dentes incisivos, para que eles possam tirar esses detritos esses detritos de solo, né, esses detritos de terra, para que eles possam se locomover. Também existe a escavação por elevação da cabeça, utilizado também por muitos roedores. Esses roedores eles vão utilizar o mecanismo da sua cabeça, vão ter geralmente o pescoço musculoso, para que eles consigam retirar o detrito da sua frente e consigam se locomover também. Também existe a escavação por rotação humeral, utilizada geralmente por toupeiras. Toupeiras utilizam esse tipo de escavação. Essa escavação ela é característica pela rotação da região do quadril, por um osso que é chamado de humero, certo? Então eles utilizam esse tipo de rotação, sendo que as toupeiras elas têm outros mecanismos. Também tem a questão das patas, a questão do formato do corpo, focinho, enfim. Então, eles utilizam esse estilo de escavação humeral. Também existe a escavação por engachamento e atração. O que é isso? São animais que utilizam os seus membros. Por exemplo, o tamanduá. Ele utiliza o seu membro, a sua mão, com a sua garra, para que ele possa adquirir comida. Geralmente em ninhos de cupins e também em colônias de formigas ele utiliza para que ele possa conseguir alimento, certo? Então são esses os tipos, esses modos de escavação. Já foi falado que existem vários animais fossórios que têm diferentes estilos de escavação, diferentes modos, melhor dizendo. Esses modos de escavação diversificados, eles são resultado de diversas adaptações desses animais para esse modo de escavação, né? Existem animais que vão ter dentes muito fortes para que eles consigam se locomover embaixo da terra. Existem animais que vão ter, por exemplo, unhas muito fortes e longas também. Existem animais que vão ter adaptações no pescoço, adaptações no quadril.
adaptações na cauda. Então, animais fossórios são diversificados e têm diferentes estilos de escavação justamente por conta dessas adaptações. Então, várias adaptações vão resultar em vários modos de escavação. E existem também adaptações com relação à conservação. Por conta do desgaste desses membros, por conta do desgaste dessas ferramentas utilizadas por esses animais para a escavação, eles também necessitam de um processo de conservação. Por exemplo, alguns animais roedores que utilizam a sua dentição para que consigam se locomover abaixo do solo vão ter os seus dentes crescendo o ano todo. Da mesma forma, animais que têm unhas que utilizam para escavar, eles vão ter unhas também crescendo o ano todo. Da mesma forma, alguns animais, como lagartos, eles vão trocar sempre de pele justamente por causa do atrito do solo, que desgasta a sua pele, então eles vão trocar de pele o ano todo não, diversas vezes. Existem animais também que, por ter adaptações para escavar com a cabeça, eles vão ter a questão do pescoço muito musculoso, né? Vão ter vários músculos aqui que ajudam nesse movimento de escavação com a cabeça. E existem também outros animais que vão ter uma melhor resistência, por exemplo, nos braços, na resistência dos músculos dos braços e também das patas. E outros vão ter adaptações na cauda. Então, várias ferramentas que os animais utilizam para conservar justamente os seus membros, né, que são utilizados na escavação. Rastejamento sem apêndices. A locomoção terrestre, na ausência de membros, se desenvolveu por diversas vezes entre anfíbios e os largados, e a melhor simplificação são as serpentes e as cobras de duas cabeças. Milhares de espécies estão envolvidas de modo que essa adaptação se mostra bem sucedida. Existem 4 modos principais que os vertebrados se locomovem em seus habitats naturais. O primeiro deles é a ondulação lateral. O corpo é impulsionado para a direita e a esquerda na forma de curvas serpentiformes. O animal posiciona suas alças em várias projeções de substratos. Locomoção retilínea. Utilizada por diversas serpentes e por todas as cobras de duas cabeças, em especial as de corpo curto, os músculos que se inclinam para trás e ventralmente das costelas dos escudos fazem sobrepostos. Na região de agrupamento dos escudos, ao mesmo se apoiam no solo, onde esses estão estirados e são mantidos afastados do substrato. Já a locomoção concertina, ela vem ser utilizada em especial pelas cecílias, aquelas famosas cobras de duas cabeças. O animal se dispõe em uma ou mais alças em forma de S. A locomoção em concertina ela é comum entre as espécies trepadeiras e escavadoras, e é combinado com ondulação lateral. A região estriada ancora o corpo dentro do túnel, fornecendo um ponto de apoio para a cabeça, a qual é forçada para a frente, dentro do solo. Locomoção de alças laterais é o tipo de progressão que está adaptado ao deslocamento rápido e eficiente sobre solos degradados ou arenosos. À medida que os segmentos excessivos do corpo são postos em contato com o substrato, no caso ali a superfície, outros segmentos são liberados das marcas anteriores. Toda ação é muito rápida, a maioria das serpentes é capaz de se locomover dessa maneira, porém, as espécies do deserto são as mais especializadas.